Opa, fala aí galera, beleza? Aqui é o Matheus. Esse cara aqui que tá lá na foto, né? Gosto muito dessa imagem, então decidi postar ela, botar ela aqui de início. Já não tenho mais esse cabelinho aqui grande, né? Mas ainda continuo sendo eu mesmo, independente da minha aparência. Bom, enfim. Hoje eu venho falar sobre pornografia, tá? Como eu falei no último vídeo, que eu iria falar sobre sexualidade e pornografia, né? Eu entendo que esse assunto é um assunto delicado, certo? Não só para mim, como para várias pessoas, porque esse foi um aspecto que foi muito deturpado na nossa vida humana ao longo dos milênios aqui nesse planeta, né? Esse foi um assunto muito deturpado. Até hoje você encontra, né, tabu em vários aspectos, em vários assuntos, né? Até hoje se vê essa certa até dificuldade de falar sobre sexo, dificuldade de entender sobre o sexo, de explicar sobre o sexo, né? Muitos ficam com aquela dúvida na cabeça: porra, será que é uma coisa boa mesmo ou uma coisa ruim? Né? Independente de você entender que a dualidade é o aspecto ilusório, mas de qualquer forma ainda há aquela pulga na orelha que sempre bate, né? Você, sei lá, certo dia você quer se masturbar, ou você quer fazer um sexo ou algo sexual e você se pergunta: porra, mas caramba, mas tem alguma coisa errada? Mas não é possível que isso seja só errado. O sexo, ele é bom. Tipo, através do sexo eu nasci. Então, tipo, cara, deve ter haver alguma explicação disso tudo, né? E muitas vezes a gente procura essa explicação e não tem, né? Ou ninguém fala. No YouTube, por exemplo, fala-se de muitos assuntos. Tem muita gente, até bastante conhecida, né? Pessoas com bastante credibilidade na área da espiritualidade e tudo mais. Todo mundo fala de um monte de coisa, mas não fala sobre a sexualidade, né? E eu tenho ficado feliz que ultimamente alguns têm falado, né? Estão falando devagarzinho, né? Teve um vídeo que eu confesso aos senhores que eu achei engraçado o título, que certo dia eu estava na internet e eu encontrei um vídeo com um certo título chamado A Cura da Vagina. E isso num canal espiritualidade que só fala de coisas tipo de espiritualidade, para você ver como é que é muito separado. A sexualidade é muito separada do aspecto espiritualístico, do aspecto religioso. E é sobre isso que eu quero conversar e muito mais coisas, tá? Galera, eu já vou começar de cara pra já desmistificar tudo, porque eu não quero perder meu tempo e nem quero fazer os senhores perder seus tempos, né? Então ficará aqui quem quiser. Quem não quiser, vai embora. Já vou dizendo o seguinte: um grande fator de influência negativa nas nossas vidas com relação à sexualidade foram as religiões, tá? Não importa quais: católica, evangélica, indiana, muçulmana, chinesa, não importa. Foram as religiões. E um outro fator que teve em comum acordo, vamos dizer assim, para influenciar, que também pesou na nossa influência negativa com relação à nossa sexualidade, que nos prejudicou, vamos dizer assim, e nos prejudica até hoje, é a indústria pornográfica, tá? Mas vamos desmistificar, porque nada pior do que você falar dos problemas e você não trazer uma solução.
né? Seria inútil eu fazer isso. Muita gente faz isso na internet. Fala-se dos problemas, mas não traz a solução para esses problemas, né? O que adianta? É muito bom você saber sobre os bastidores da Matrix, por exemplo, sobre as conspirações dos bastidores, mas não adianta nada você querer só saber disso e não ter a resposta que te tira disso, que te livra disso, que faz você sair disso de uma vez por todas, né? Senão você fica aí que nem qualquer matrixiano normal, que vive sempre baseado nesses assuntos, nunca consegue sair. É a roda de Sansara, né? Que já chegou ao seu final, né? Mas enfim, nós estamos vivendo uma nova era que, meu irmão, daqui pra frente as coisas vão mudar muito, né? Mas vamos falar sobre esses aspectos que eu quero trazer aqui, tá? Galera, eu tenho um monte de imagem aqui, eu não selecionei nada, eu não organizei nada direitinho não, então eu vou falando e vou pegando as imagens e mostrando, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar falando o que eu falei no último vídeo, para já ir escolhendo as imagens e mostrando para vocês. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês conseguem, assim, vamos pegar qualquer um. Eu não estou fazendo separação de pessoas agora, não. Eu estou fazendo uma pergunta para qualquer um. Vocês conseguem pensar em cogitar a possibilidade de você ter excitação e querer transar, ou querer fazer sexo, vendo essa imagem? Difícil, né? Você já tem aí tipo uma caricatura aí de Deus, né? Uma caricatura aí de Jesus, e já traz uma coisa meio religiosa, né? Outra imagem, você pensar em sexo, pensar em gozar, se excitar, ó, Jesus na cruz. Outra imagem, Arcanjo Miguel. Dá pra pensar vendo essas imagens, ó, mais uma. Essa aqui eu escrevi Salusa, mas não sei se é Salusa, acho que é Pleiadianos, enfim. Essa imagem, então eu vou deixar nessa imagem e vou explicar algumas coisas. Galera, já começa o erro, já começa por aqui. A imagem. Porque a imagem não é quem a pessoa é. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a minha própria imagem do início que eu comecei, tá? Aqui. O que eu falei no início? Gente, já não tenho mais esse cabelo, né? Eu era assim, já não sou mais assim, né? Mas isso não é quem eu sou. Quem eu sou por dentro é outra coisa. Então você já vê por aí, você já consegue ver porque a imagem tem um fator de influência, tem um fator que influencia, né? Na questão da excitação, na questão de você querer se excitar, por exemplo. Pelo que você quer se excitar. Então, aqui você tem uma imagem de um suposto santo, colocando entre aspas. Eu vou pegar essa imagem que para mim já é mais familiar, o ser que está aqui, tá? Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, para quem não está ciente, Arcanjo Miguel, ele é um ser que, mano, ele não é um arcanjo, por exemplo. Ele não se enquadra como um arcanjo, mas ele não se incomoda. Ele não se importa em ser colocado como um anjo, como um arcanjo, né? Em ter essa imagem. Só que ele é um outro ser. Ele vem de uma outra natureza,
tá? E aqui eu não vou ficar falando, tá ok? Porque, mano, vai de cada um, vai do que cada um acredita. Eu, sinceramente, posso dizer que acredito. Agora eu acredito. Mas eu já passei por um período na minha vida que eu ficava bastante questionando sobre esse ser real ou se era tudo manipulação. Mas, enfim, isso aí é um outro assunto, é um outro detalhe para um outro vídeo. Mas vamos olhar o seguinte. Este ser é uma imagem que criaram, desenharam. Então, você vê que essa é uma imagem que tem do Arcanjo Miguel, porque tem várias outras imagens, inúmeras imagens, para representar o Arcanjo Miguel. Você compreende? Então, veja bem, aqui há uma imagem santa. Veja aí a conotação, santa, entre aspas. Então, galera, essa dualidade de santo e não santo, luz e trevas, foi muito bem enraizada na nossa cabeça, na nossa mente. Foi muito bem difundido nessa realidade que a gente vive de terceira, onde o que for santo tende-se a entender que o sexo é impuro, e o que for sexual tende-se a entender que tem mais a ver com o lado escuro, o lado obscuro, o lado da ilusão, né? Do ego e tal, da mente. Então, vamos entender a confusão disso tudo, né? Tá, mostrei as imagens. Já falei o que eu queria falar sobre as imagens. Então, eu queria começar com vocês aqui, convidando vocês a assistirem 3 vídeos, tá? Não agora, depois, né? Lá vem eu com os links de novo, né? Então, eu vou separar esses links. Não são 3 não, são 4, tá? Eu vou separar esses links na descrição do vídeo. O primeiro link, ele é um vídeo de 1 hora e pouco, né? Então ele é bem demorado e, assim, é um pouco maçante no início. Depois fica mais interessante, tá? A moça, que é uma atriz pornô brasileira, até conhecida, ela explica como foi a vida dela e como ela se tornou atriz pornô. E explica um pouco também de como é nos bastidores da pornografia, de como é feito toda a questão da pornografia, tá? Então é muito interessante assistirem para vocês terem o esclarecimento, para vocês saberem como é. Agora, é claro, cuidado para não se pegarem ali na forma que a moça está passando, na forma que a moça está sendo, né? Eu particularmente achei esses 4 vídeos assim, essas pessoas meio doidinhas, mas eu peguei propositalmente pra vocês verem como que é real na nossa vida isso, como que isso é real, como isso foi realmente incutido na nossa mente e na nossa vida, né? Também no nosso coração. Então, pessoal, depois eu explico esse negócio do coração, tá? Pessoal, esse é o primeiro link. É 1 hora de vídeo. Então, vocês assistam. É daquele documentário Quem Somos Nós, tá? Aquela série que eles fazem do Quem Somos Nós. Então, se você assiste isso aí. Aí o segundo, né? Deixa eu ver se eu lembro o que é. Lembrei. O segundo é uma moça, é uma mulher falando, um vídeo curto, né? Acho que de 9 minutos, falando sobre a pornografia, tá? E alguns estudos científicos e tudo mais. E a opinião dela, a visão dela de tudo isso. E achei maravilhoso como que ela realmente trouxe bastante explicação, né?
E é isso mesmo, tá? Se vocês forem parar para dar uma olhada, é isso. É claro, é apenas isso, óbvio. Então, o segundo link também. E o terceiro para quem não acredita que é teatro, né? Eu até botei aqui entre parênteses. Só para quem não acredita que é teatro, né? A pornografia é um teatro, é uma encenação feita, tá? É tudo uma encenação, não é nada ali pode se dizer que é real, tá ligado? Nem mesmo a ejaculação das mulheres e até dos homens muitas vezes pode se dizer que é real. A maioria é tudo encenação, tá ligado? Então ali eles mostram como é que é feito a cena. E não só na ejaculação, em várias partes, em várias coisas, tá? Até, mano, sei lá, mano, o tempo que a menina vai chegar até o lugar que tá o cara lá. Tipo, o tempo que ela vai abrir a porta. Tudo em encenação, tá? Então, também é um vídeo interessante. Acho que do próprio canal lá de sexo, né? Acho que o Sexy Hot lá, enfim. O quarto link, que é uma mulher falando como é a preparação para fazer alguns tipos de cenas, né? Sexo anal, por exemplo. Como que é a preparação para fazer esse tipo de cena, né? Anal. E, assim, volto a repetir, são pessoas bem doidinhas. Esse último vídeo aqui, particularmente, eu achei um desastre. Mas um desastre no sentido da personalidade da menina, entendeu? Mas eu não vou ficar aqui criticando. É apenas para vocês verem. Você tá entendendo? Como é que isso está incrustado mesmo na nossa vida. E eu vou trazer, obviamente, à luz do esclarecimento aqui, como a gente vai sair disso, como a gente vai estar podendo ver de uma outra maneira e, cara, se libertar disso de alguma maneira, da maneira que eu consigo, da maneira também que eu posso, da maneira que eu sei. Eu vou trazer aquilo que eu sei, eu não vou trazer, aqui eu não vou dizer essa é a última verdade, não, são verdades, são esclarecimentos, tá? Que eu vou trazer aqui. Então, eu vou começar mostrando aqui agora para vocês algumas fotos, tá? E eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar primeiro essa daqui do maiô, a menina de maiô. Olha só, gente, olha a diferença. Aqui é uma imagem de Photoshop. Aqui é uma imagem real, sem Photoshop, né? Então olha só a diferença aqui. Ó, olha os peitos aqui, ó. Tá vendo? Estão menores. Ó, aqui já aumentou. O cabelo aqui, a nitidez do cabelo. O cabelo aqui, ó, tá bem sem nitidez. Aqui já tá mais nítido. Ó, aqui tem uma franja aqui. Aqui não tem. Tiraram. A boca dela aqui, olha só. Essa boca aqui, como é que tá? A boca aqui tá mais bem feita. O braço dela aqui, ó. Aqui, ó. O braço dela aqui tá mais reto. Aqui já tá um pouco mais com uma curva. Tá vendo? Olha esse detalhe aqui da costela dela. Esse detalhe aqui já tá mais suavizado. Dá essa impressão nessa imagem que ela é mais magra do que nessa, né? E o fundo tá mais claro. Então tudo isso, galera, é manipulação feita pelo Photoshop, e isso de uma imagem, né? Aí você pega, por exemplo, você traz, por exemplo, para revistas Playboy, revistas pornográficas, né? Que são tudo, na maioria, Photoshop. Isso é só um exemplo. Agora deixa eu trazer uma outra foto que vocês vão ver com mais clareza. Olha só. Eu acho que essa aqui é aquela cantora Beyoncé, né? Então olha só aqui, real. Ela real, sem nenhum efeito. E ela, depois de todo o processo de mudança aí no Photoshop, nesses programas de edição. Olha aqui, ó. A cor aqui, né?
batom aqui tá mais vivo. Aqui tá, ó, tirou essas dobrinhas aqui. Você vê que a pele dela tá totalmente lisa aqui. Totalmente lisa. Aqui do lado já não, aqui já tá normal, ó. Já é mais real. A sobrancelha dela aqui parece que tá bem melhor aqui também, a aparência da sobrancelha, né? Aqui também o efeito do olho tá mais nítido aqui nessa imagem. Aqui esses pontinhos aqui, aqui já não tá mais. Aqui no pescoço dela, as dobras do pescoço não tem mais, tá reto. Então isso tudo, galera, faz a pessoa chegar, a pessoa que olhar por exemplo, na banca de jornal, olhar na banca, ver essa imagem aqui, e falar, nossa, como ela é linda e tal, e aquela coisa, aquele glamour todo, aquela coisa maravilhosa. E quando na realidade não era isso. Na realidade era isso aqui. Foi isso aqui que foi tirado. Foi essa foto que foi tirada. Olha só. Olha a diferença, galera. Isso porque eu estou falando de imagem. Nos vídeos é um pouco diferente. É claro que nos vídeos você tem uma outra questão. Nos vídeos você já não é... Eles não vão fazer computação gráfica para... né, se bem que tem vídeo de computação gráfica, mas eles não vão fazer, né? Então são pessoas reais que estão ali. Só que o que acontece é o seguinte: tem maquiagem, mulheres muito maquiadas, tem homens estrategicamente selecionados, né? Um pênis grande, mas não grande natural, mas grande por processos, grande por vários processos, por vários medicamentos, por várias coisas que a pessoa fez para ficar ali daquele jeito, né? Um pênis enorme, as mulheres com silicone enorme, aquela coisa toda, para ficar mais extravagante, mais exuberante, sempre mais. Entendeu? Se percebam o seguinte: geralmente, quando é muito sedutora a parada, geralmente tem alguma coisa errada. É só vocês darem essa percebida. Tá muito sedutor, tá muito extravagante, tá muito excitante. Mano, pode crer que a verdade não está aí. Muitas vezes pode não estar aí, tá? Não é uma regra, mas muitas vezes pode não estar. É de se desconfiar, tá? Então, as mulheres bem produzidas, os homens bem produzidos também, eles vão fazer um teatro, uma encenação, né? Como num filme. Não é à toa que o nome tá certo. Filmes pornográficos, filmes eróticos, porque são realmente filmes, são criações, são cenas. E galera, esses dias eu tava pesquisando na internet pra ver se esses dias não, foi ontem, pra ver se eu encontrava algum site que trouxesse algum vídeo pornô realista, algum vídeo real de, sei lá, mano, sem encenação, né? Sem encenação, sem aqueles orgasmos de jato, né? Saindo como se fosse um jato da mulher, né, e tal, sem aquela encenação toda. Tudo tipo assim, ejaculou normal, no tempo normal, não teve edição de vídeos sem edição, né? E aí eu encontrei, tá? Deixa eu ver, cadê? Eu encontrei 2 que eu achei os mais interessantezinhos, tá? Encontrei 2 e quem quiser eu passo os links, entendeu? Mas eu vou dizer, já vou avisando de antemão, esses sites daqui em específico são pagos, tá? E foi uma coisa que eu me deparei, foi uma coisa que eu comecei a perceber ao fazer algumas buscas, né, para ver algumas coisas que já aconteceram comigo no passado, e eu comecei a perceber, cara, galera, geralmente os conteúdos que são bons mesmo, eles são pagos. Ou seja, os de graça que nós temos, os evidentes, os que estão na cara, são grátis. E os que são encenações,
que são ruins, são pornográficos, que são putarias de fato. Esses vídeos encenados são putarias porque eles estão fora da realidade. Eles não são reais. Você vê, por exemplo, uma cena pornográfica, um vídeo, né, de pornografia de 12 minutos. Ali, mas 12 minutos o cara metendo na menina na mesma posição, não sai dali. Tipo, velho, essa não é a realidade, tá ligado? Eu acho que 12 minutos é pouco. Sei lá, 30. Tem vídeos mano, tem vídeo de 1 hora. Tem vários vídeos. As pessoas demoram muito, um tempo muito grande. E eu não vou nem comentar o que isso causa no ser humano. Na verdade, eu vou comentar sim, daqui a pouquinho. Mas eu quero falar sobre algumas outras coisas. Então, o que eu percebi foi o seguinte. Nesses sites pornográficos, eu encontrei esses sites aí que são mais realistas e percebi uma coisa, cara, eles não estão fazendo questão de fazer caras e bocas, por exemplo. As meninas não estão querendo fazer caras bonitinhas, caras ou forçando, exagerando que estão se excitando e tudo mais. Ali não, ali eles estão se excitando de verdade. Eles estão se masturbando de verdade. Teve uma menina que fez uma cara horrível até, inclusive, né? Ela estava sentindo excitação e tal, estava quase chegando ao orgasmo, ela fez uma cara estranha. Então, tipo assim, eles não estão nem aí. Eles estão fazendo, eles estão se excitando e chegando ao prazer normalmente. Sem essa maquiagem da verdade, sem essa máscara toda, esse teatro todo. Então vocês começam a perceber o seguinte, que existe um abismo de diferença entre a pornografia e o sexo realmente dito, o sexo de verdade. Vamos pegar alguns exemplos. Na pornografia, repete-se muitas vezes algumas cenas. Vamos dizer, repete-se muito. Você pode ver muitas vezes repetida algumas coisas. E aquilo fica ali muito na cara, muito evidente. Mas na realidade não é assim. Por exemplo, no documentário, em um desses links aí, a moça fala que ela teve que ficar numa posição por alguns tempos, por alguns momentos, que era uma posição desconfortável. Claramente desconfortável para ela. Mas ela tinha que ficar porque ela tinha que terminar a cena, ela tinha que terminar a sequência da cena. Então, muitas atrizes têm que se submeter a determinados tipos de posições que são desconfortáveis. Na vida real você não ficaria assim por tanto tempo, compreende? Na vida real você ficaria, vamos lá, posição de 4. Você ficaria assim por um certo tempo, depois você trocaria. Depois ia para uma outra posição. Por quê? Porque a gente iria cansar de ficar tanto tempo assim. Já no pornô, não. No pornô você tem a mágica da edição de cortar o vídeo. Você pode cortar e continuar com a mesma cena várias vezes. E isso prolonga o vídeo, dando a entender as pessoas, né? Nós, meros batedores de punheta, vamos dizer assim, que a gente tá... Bom, vamos dizer assim, a gente não tá conseguindo ejacular no tempo certo, a gente tá com ejaculação precoce, a gente tá com aquela coisa toda. Por quê? Porque tem que ser ali no tempo certo, tem que conseguir até mais tempo, né, do que o vídeo, em específico a proposta do vídeo. Então você começa a perceber que você começa a entrar numa loucura, numa grilação de que você tem que gozar por muito mais tempo. E muitas vezes até mais do que as mulheres. Gozar mais tempo, demorar mais tempo do que as mulheres, para ter mais domínio, para ser superior, vamos dizer assim. Então, assim, eu achei fantástico como que esses dois links desses vídeos pornôs aí, desses sites mais realistas que eu encontrei, eu achei interessante como que eles foram criados. Tá? Antes, na hora que eu estava pesquisando na internet, eu li um pouco sobre, né? E fala-se que alguns desses sites são criados por alguns produtores que são mulheres, que são algumas feministas e tal,
e elas querem trazer o poder da mulher. Elas querem trazer um pouco, elas querem sair dessa situação do que a gente vê nos pornôs, na maioria dos pornôs gratuitos que a gente vê disponibilizados na internet, a rodo, né? Quer colocar a mulher no direito dela, assim como o homem também, colocar eles normal, em pé de igualdade. Então, tipo, você vê que nesses vídeos ali, a mulher, ela permite o cara, ela dá a permissão pro cara transar com ela em determinada posição. Tipo, a mulher, ela não tá, tipo, sendo escravizada ali, tipo, o cara tá pegando e fazendo como se fosse um estupro, né? Ela tá permitindo ele fazer aquilo naquele momento. Então você vê ali que há um respeito, há uma coisa. E digo mais, gente, digo mais. É muito importante vocês assistirem esse primeiro link de 1 hora e pouco, porque a moça fala ali, né? Cara, faz toda a diferença, sabe? A conexão que você tem com a pessoa, por exemplo, ao que você está gravando o vídeo, né? Fazendo vídeo pornô. Tem pessoas que você não conhece, tem pessoas que você nem nunca viu na vida. E, no entanto, você tem que fazer uma cena com ela. Você tem que gravar, na questão dos artistas pornográficos. Então eles gravam e eles estão pensando em outra coisa. Que nem a moça fala, eu estava pensando só em dinheiro. Eu estava com a minha cabeça só no dinheiro. E aquilo ali estava me dando prazer, porque era um dinheirão que eu ia ganhar. Então, tipo assim, não era uma relação amorosa que estava ali. Essa é que é a real. E foi captada, foi gravada. Então, gente, olha só como que isso afeta e muito a nossa vida. Aí você simplesmente, um mero trabalhador, um mero cidadão que não sabe de nada, vamos dizer, qualquer cidadão aí, entra na internet, baixa um vídeo pornô, você não sabe o que a menina estava pensando, você não sabe a conexão que ela tinha com aquela pessoa, você não sabe nada. Às vezes a pessoa nem sequer gosta da outra pessoa, mas tem que gravar por causa da cena, tem que atuar, tem que fazer. Você compreende? E aí, esses vídeos são jogados gratuitamente. Olha que coisa. Isso me remete a algumas coisas, por exemplo, como que é um absurdo a gente ver, por exemplo, hoje em dia, cigarros serem vendidos em padarias. Tipo, cara, você tem um monte de lugar que o cigarro ele é disponibilizado quase gratuitamente. O Gift, por exemplo, o Gift custa 3 e pouco em algumas padarias. E nos camelôs, acho que R$2, R$2,50, sei lá, R$3. Galera, tá tudo errado. Tipo, bebida alcoólica. Ó, quando você entra no supermercado, tem setores e mais setores de bebidas alcoólicas. Sabe? Não adianta nada você dizer, esse produto causa câncer, pare de fumar. Esse produto causa problemas, pare de beber. Da mesma forma é no pornô. Esse conteúdo é para maiores de idade. Você é maior de idade? Sim ou não? Galera, vocês estão começando a perceber? Eu estou tentando fazer vocês entenderem, fazer vocês pensarem, começarem a perceber o tamanho da gravidade, o tamanho da manipulação que a gente pode cair através da pornografia, tá? Aquele ator americano que faz o Julius, lá do Todo Mundo Odeia o Chris, aquele ator chamado Terry Crews, ele já falou uma vez, numa entrevista, já falou também sozinho, que ele era muito... Ele caiu nessa questão da pornografia. Ele era viciado em pornografia. Ele falou que já foi viciado em pornografia. Esse ator é um ator que, pra mim, eu tenho ele também como uma influência, né? Eu acho ele uma pessoa esperta, né? Vamos dizer assim. Tem muitos artistas que eu acho despertos, ó. The Rock, né? O Diana Johnson, Jim Carrey, Tom Cruise. Tem muitos atores aí que eu acho despertos, tá ligado? Que são boas influências. Pierce Brosnan, né? Aquele ator que faz o Peralta lá do Brooklyn Nine-Nine, o Jake Peralta lá, que faz aquele ator também. Tem vários. Eu acho eles referências, então
Pra mim isso, de certa forma, me impacta quando ele fala sobre isso. Então, galera, tô só tentando trazer isso aqui, né? Então, agora eu vou ler algumas perguntas e respostas que eu mesmo escrevi, né, e respondi. Vai ser rapidinho porque eu já respondi e vou explicar um pouquinho só, dar algumas pinceladas e aí depois a gente parte para uma outra análise aqui de algumas imagens que eu trouxe. Então o primeiro ponto é o que causa a ejaculação precoce. Aí eu escrevi ansiedade, baixo autocontrole, nervosismo, medo e ego. Vou explicar essas três. Ansiedade. Ansiedade por quê? Porque você fica ansioso para chegar lá. Ansioso para gozar, para chegar. E muitas vezes não é nem para chegar, é ansioso com relação à hora que você vai chegar lá. Será que vai chegar ou será que não vai? Será que vai antes ou será que vai depois? Então isso causa ansiedade. E isso também é medo. Medo de frustrar a mulher, medo de se frustrar, medo de ter um relacionamento arruinado, uma noite arruinada, talvez. Enfim, medo, ansiedade. Pode causar ejaculação precoce. O que incita muito a ansiedade, o medo e a ejaculação precoce? São conteúdos pornográficos. A grande maioria. Porque são conteúdos falsos, já começa por aí, não é verdadeiro, não é a realidade, né? Tem toda uma maquiação, tem toda uma encenação. Segundo, são muito demorados, muito longos. Tem vídeo de 5 minutos? Tem. Tem vídeo de 3 minutos? Tem. Claro, depende da fonte. Mas vamos pegar em sua grande maioria. Tá? E também outra coisa, a ideologia de como o sexo tem que ser. Que, por exemplo, o homem ele tem que ele tem que pegar a mulher como se a mulher fosse um pedaço de carne, um boneco qualquer, que ele mexe e faz e acontece. E a mulher não tem nenhum direito de responder, de fazer, não tem vontade nenhuma. A mulher ela apenas recebe, só, e fica caladinha. Esse é um outro ponto, é a ideologia que vem por trás dos vídeos pornográficos. E outro detalhe, gozar no final. Alguns vídeos, a maioria, tudo é o quê? O homem tem que gozar, ejacular na boca da mulher. A mulher tem que engolir ou simplesmente deixar o cara gozar na boca dela. O que não acontece na realidade. Na realidade, muitas meninas não fazem isso. Tem aquelas que fazem, sim. Mas na realidade, tem muitas meninas que acham isso nojento e não fazem. Então você vai vendo, olha como é que isso atrapalha a nossa vida. Aí você pega o pornô, você só assiste pornô assim, por exemplo, né? O cara goza na boca da mulher. Sempre, você assiste sempre vídeo assim. Você fala assim, porra, eu tenho que encontrar uma mulher que seja assim. Mas aí você só encontra o quê? Mulher que não é assim. Mulher que acha nojento. Mulher que não quer dar bunda. Mulher que isso e aquilo. E aí você começa a ficar maluco. Você começa a caralho. Pô, mas deve ter alguém assim no mundo e tal. Percebe? Então, gente, a gente precisa mesmo saber o que a gente está consumindo e o que a gente está fazendo. Então tá aí, ansiedade atrapalha, baixo autocontrole. Por que baixo autocontrole? Porque, galera, é o seguinte, quando você se autocontrola, você consegue ter um desempenho maior. Você consegue demorar mais tempo. Mas eu vou dizer o seguinte a vocês, o autocontrole, ele só será possível realmente, esse autocontrole, para você demorar muito tempo, tipo, vamos lá, demorar 1 hora se você quiser, 1, 2 horas, caso você queira, né, sem ejacular. Para você ter esse autocontrole, você tem que estar na realidade, você tem que estar no presente, você tem que estar realmente, mano, e também fora da consciência de culpa, da consciência de pecado, de certo e errado e tudo mais. Para você conseguir se autocontrolar. Para você ficar tranquilo e relaxado. Tá? Então isso também é um fator. Baixo autocontrole. Tá? Nervosismo. Nervosismo que é a questão do medo, que é a questão da ansiedade. Tá?
E o ego, né? Como eu disse no último vídeo, o ego, ele faz isso. O ego que é a nossa mente, tá? O ego, ele fica trazendo um monte de imagem, fica trazendo mais excitação, mais ansiedade, mais coisa para você e atrapalha em tudo. E aquele outro detalhe também, o orgulho, aquela coisa toda, né? Isso atrapalha, isso causa ansiedade. Os pornôs, vamos para a segunda pergunta. Os pornôs são teatros mesmo? São. Sim. Grandes encenações e ninguém dura tanto tempo assim na cama. Pronto, vou só terminar com essa frase. 3. O homem precisa ter pênis grande para satisfazer uma mulher? Isso é uma pergunta que, mano, eu sempre ouvi na minha vida inteira, né? Não. E em último caso, nem de um pênis precisa. Porque hoje em dia existe esse negócio de cinta peniana, existe aquele consolo, tudo mais. Então aquele homem que nasceu sem pênis não será fadado ao fracasso, não será infeliz para sempre. Não, ele pode ser muito bem feliz com essas situações aí. Agora, tem que se ver bem, muito bem, a diferença, tá? Essa questão da tecnologia. Porque muitas vezes a tecnologia pode mais nos afastar do amor do que nos aproximar. Então, isso é só um detalhezinho. Mas isso é caso em último caso, né? Tipo assim, o cara precisa apenas ter pênis, tá? Não importa o tamanho, pequeno, grande e tal, tá ligado? Galera, se vocês pegarem uma mulher realmente lúcida, feliz, tá ligado? Uma mulher de verdade, uma mulher feliz, uma mulher lúcida, uma mulher que é amiga acima de qualquer coisa, meu irmão, você vai dar muito prazer a ela, pode ter certeza. Então, não se importe com o tamanho de pênis, nem formato de pênis. 4. A mulher goza feito uma cachoeira? Não. Pelo menos não segundo a minha experiência própria e nessa fonte abaixo. Eu deixei uma fonte aqui, tá? Que eu tava pesquisando para saber sobre isso. Galera, eu não sou expert em relacionamentos. Então, tipo assim, galera, eu também eu não pago de... Sou mega especializado no assunto. Então, eu procurei saber mais sobre isso. As minhas relações não foram assim. Nenhuma delas ejaculou feito cachoeira. Aqui tá aqui. É do site do Globo. Tá na revista Galileu.globo. Pronto. Ele explica ali. 5. O que faz uma mulher não chegar ao orgasmo num ato sexual? Isso é uma coisa interessante que eu gostaria de dividir. Falta de entrega, confiança no parceiro, nervosismo, vergonha, medo e ego. Muitas vezes você está nervoso, você está com vergonha, você está desconfiando da pessoa que você está transando, da pessoa que está com você. Você não confia tanto nela. Isso pode trazer tensão. Você pode ficar tenso. E por essa tensão, você não consegue relaxar o suficiente. E aí o que acontece, na maioria dos casos, as mulheres não conseguem gozar. E isso não é porque as mulheres são retardadas, ou porque elas são superiores aos homens, ou porque elas demoram mais tempo na cama, e blá 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 blá, aquela coisa toda. Não, é porque elas não conseguiram relaxar. Elas não conseguiram confiar em você. E você também não conseguiu passar a confiança suficiente. Tem muitos fatores que influenciam isso. Tá ligado? E esses são os fatores que mais influenciam, tá? E o ego também, por a questão de orgulho. A mulher que diz: eu não vou gozar porque eu sou superior. Vou deixar que o homem se acabe todo e eu fico por cima. Cara, o ego é terrível. Ego é terrível. Vamos lá. Outra coisa. Já falei sobre essas perguntas. Agora eu quero falar sobre um outro assunto. Os chakras do corpo. Certo? Os chakras do corpo. Olha, aqui estão os chakras. Aqui o chakra da coroa, chakra coronário, chakra frontal, chakra laríngeo, né, da garganta, chakra cardíaco, que é esse que fica aqui bem no centro, né, que é onde a gente chama de coração do coração, tá? Chakra do plexo solar fica aqui um pouco mais abaixo, chakra umbilical fica bem no umbigo
e o chakra básico, que é bem aqui a região do órgão sexual. Então, galera, como funciona o prazer, por exemplo? Como funciona a energia? Porque muitas vezes a gente está fazendo sexo, ou a gente está se masturbando, e acontece o seguinte: a gente goza e vem um sentimento de vazio, vem um sentimento de tristeza, vem um sentimento de falta de energia. Por que isso acontece assim? Por que é desse jeito, né? E às vezes por causa disso a gente acaba querendo até prolongar o prazer, e aí vem um monte de outras coisas que a gente quer fazer para deixar o prazer mais prolongado, para não ter esse vazio, essa coisa toda. Mas o que é esse vazio? O que acontece? Como funciona a energia do prazer? Porque a gente percebe o seguinte: a gente gozou, pronto, temos a sensação de cansaço, a sensação de perda de energia. Só que depois a excitação vem de novo, bem um pouco depois, passam alguns minutos, ela vem novamente, ela aflora novamente. Por que você não, é difícil você gozar várias vezes? Tipo, você gozou uma vez, aí você continua se masturbando e gozar mais uma vez. Por que isso é difícil? Não é impossível, pode se fazer, dá pra fazer, mas por que é tão difícil? Porque é o seguinte, você perde energia. E como é que perde essa energia? Acontece o seguinte, galera: do chakra cardíaco, do chakra do centro do centro, essa energia é distribuída, tá, para baixo. Ela é como se ela fosse sugada, puxada para baixo. Ó, ela sai do coração como uma bola. Visualiza uma bola saindo. Tipo, ela sai como uma bola, como essa bolinha verde aqui. Um pedaço dessa energia vem para cá e vai pro chakra básico. E aí você sente o quê? Um pico de excitação. Você sente um espasmo, vamos dizer assim. Espasmos, tá? Porque essa energia está saindo do chakra cardíaco e está vindo para cá. O chakra cardíaco, por sua vez, ele é o chakra que ele está recebendo as energias da fonte, as energias do Sol, as energias do centro da Terra, as energias, enfim, que vêm de diversos estrelas, né, que são transmitidas através do Sol, que entram na nossa fonte, tá? Então é daí que vem a fonte energética que anima o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. Então essa energia ela sai do chakra cardíaco e vai para o chakra básico, e é assim que acontece. Quando a gente ejacula, quando a gente chega ao orgasmo e ejacula, o orgasmo é uma coisa, ejaculação é outra, tá? Quando a gente chega ao orgasmo, a gente chega ao ápice final, ao ápice total dessa energia. Quando essa energia explode, quando essa energia explode, vamos dizer assim, é uma carga alta de energia que vem e ela explode. Pronto, tá? E aí nessa energia, e aí ao explodir essa energia, você percebe que ela vai embora, e aí você sente essa pequena sensação, o que é uma falsa sensação, porque na verdade a gente não perde energia, nunca perde, porque a gente está sempre sendo alimentado pela fonte, mas a gente tem essa sensação de tristeza, de desânimo, de perca de energia. E ainda mais, galera, quando a gente faz isso, quando a gente se excita, quando a gente se masturba sem amor, sem envolvimento, sem brincadeiras, sem querer fazer o sexo, quando a gente está fazendo sexo tipo na ilusão, na erotização, só na excitação mesmo física, você sente um pico legal, mas é uma sensação física, é uma sensação mais física, uma sensação mais fisiológica, que também está alinhada e junta à ejaculação. Eu sei muito sobre isso. Como é que eu sei muito sobre isso se eu só tive duas mulheres na minha vida até hoje? É porque, cara, as pessoas que você teve na vida não faz você conhecedora de si mesma, de você ser conhecedor de si mesmo. Eu conheço a mim mesmo. Tipo, mano, essa questão sexual eu já venho trabalhando em mim já há muito tempo, tá? Tem um livro, eu acho interessantíssimo esse livro, tá? Que é o livro do Osho. Ele é um livro antigo,
Mas é um livro que eu acho sensacional e sempre que eu leio, tá? Hoje mesmo eu dei uma lidinha e eu já relembrei algumas coisas. Esse livro é fantástico. Chama-se Tantra, Espiritualidade e Sexo, do Osho. E ele fala tudo sobre o Tantra, a filosofia do Tantra, tá? Claro, é antigo, filosofias e tudo mais, aquela coisa toda, mas ele traz uma noção muito boa de como você lidar com a questão sexual quando você está com o seu parceiro, a sua parceira, ou quando você está sozinho, que é também muito interessante. Quando você está sozinho, você pode praticar da mesma forma. Então é um livro muito interessante. Vai lendo devagarzinho, cara, não precisa ler tudo, tá ligado? São o quê? São 101 páginas, mas isso vai rápido. Vai lendo devagarzinho, vai praticando. É sensacional, tá ligado? Esse livro também, ele esclarece muita coisa, tá? Então é isso que acontece, tá? A energia vem do coração, sai do coração, vai pro chakra básico, tá? E ela é aliviada através do orgasmo, tá? Pode acontecer de você ter apenas o orgasmo e não ejacular? Sim. Vai do seu controle, tá? Isso vai muito também do controle que você tem. Se você consegue se controlar de uma determinada maneira, que você consegue sentir espasmos e não ejacular, tá ligado? Porque isso é possível fazer. Através desse livro do Osho também eu consegui aprender esses lances. Eu consegui aprender esses lances e muito mais coisas que eu nem sabia que eu conseguia fazer, tá? Então, pra quem tá achando que sabe fazer sexo, que sabe tudo e tudo mais, né? Tá muito enganado. Pega esse livro pra assistir, pra ler. E leia. Não tem só esse livro não, tem outros livros dele também, que ele fez vários vídeos, tem palestras dele também, muito interessantes, tá? Galera, é um assunto delicado, um assunto interessante também, por que não dizer assim? Mais uma coisa. Vou trazer uma outra imagem aqui pra vocês verem, pra ficar mais claro, né? Aqui. O chakra do coração, a energia entra bem por aqui, tá ligado? Ela vem por aqui e essa energia desce até aqui, ó, chakra reprodutor, chakra básico. Então ela desce até aqui, cara. Aí muitos falam da energia Kundalini, tá ligado? Eu confesso a vocês que eu não entendo muito desse negócio de energia Kundalini, pelo seguinte motivo. Pelas minhas pesquisas, eu fiquei sabendo que essa energia ela foi bloqueada ao longo de algumas eras, alguns anos atrás, vários anos atrás, ela foi bloqueada pelo cérebro reptiliano. Criaram o cérebro reptiliano, então essa energia acabou sendo bloqueada. Ou seja, eles falam o seguinte, que na energia Kundalini, quando você vai trabalhando essa energia, sem gozar e tal, controlando o orgasmo, a ejaculação e tal, você vai acontecendo o seguinte, essa energia vai subindo, tá ligado? Que nem esse exemplo dessa cobra aqui enrolando. Ela vai subindo, até ela atingir aqui a coroa, e aí ela desperta a coroa e faz você ter algumas experiências mais espirituais, mais elevadas e tal, ter mais cognição, mais capacidade. Enfim, não vou negar que isso seja benéfico, mas vou dizer que essa via foi bloqueada por vários anos atrás, não sei se agora ela está reacessível, eu acho que não, porque a gente ainda tem o cérebro reptiliano, tá? O cérebro reptiliano é isso aqui, né? Essa coisinha bem aqui. Então, essa energia, ela passa pela coluna espinhal, né? Ela vai aqui, ela vai subindo, ela passa por todos os chakras, né? Ela vai atingindo todos os chakras, você vai deixando ir, até ela atingir a coroa. Eu particularmente já tive experiências que eu vou dizer talvez próximas a isso, não vou dizer que foi isso, mas eu vou dizer o seguinte, que eu já senti sim uma energia subindo em mim, mas o que acontece é o seguinte, por causa do cérebro reptiliano, essa energia quando ela sobe, ela para aqui e morre aqui. Ela não passa daqui. Ela morre aqui nesse cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano ele não permite. Ele é uma parada que abafa essa energia. Entendeu?
Então ela acaba não indo para cima, ela vai até aqui. Ela morre ali. Então essa via está inutilizada. Foi inutilizada, mas ela pode ser reutilizada de novo. Com o advento da transição planetária, com toda essa mudança aí, isso aí tudo pode ser reajustado. E aí alguns falam que quando você chega a esse ápice, você geralmente tem como chegar a esse ápice de você, por exemplo, ter aquela questão que fala, né, de você ter uma união com outra pessoa e aí você casar essa energia e os dois se tornarem um só, né? E, bom, alguns falam que isso só é possível ser feito a dois para que os dois se tornem um só, tá? Então, galera, essa questão eu não sei, tá? Então é o seguinte, eu nunca experimentei isso, tá? Mas é o que fala-se, que é através de duas pessoas para poder você chegar a essa energia em que os dois se tornam um, tá? Em que esse ápice chega a esse ponto. E aí é uma parada mais espiritual. Você vê que sai totalmente do físico, sai totalmente do sexo apenas pelo meio sensorial, tá? Esses seres espirituais, como por exemplo esse aqui, Arcanjo Miguel, são seres que não olham pelo físico, eles não olham pelo corpo físico, eles não estão nem um pouco importando se é gordo, se é magro, se é feio, se é pintado, se é preto, se é branco, se é mulher, se é homem, se é transexual, se é travesti. Eles não estão nem aí. O que eles veem é energia. Então, o que a gente faz que produz uma energia elevada, eles estão vendo. O que a gente faz que produz energias menos elevadas, eles têm até dificuldade de ver, de nos encontrar pelas nossas energias menos elevadas. Então, apenas isso, eles veem a energia, então eles não vão interferir nesse ponto. E eu vou trazer um esclarecimento que é meu próprio, que veio de mim mesmo, de uma reflexão que eu estava fazendo. Cara, tudo bem, estão esses seres aí. Agora eu vou dizer a você o seguinte: alguém criou esse corpo físico, certo? Alguém muito inteligente, um engenheiro espacial, geneticistas espaciais muito inteligentes criaram esse corpo físico, certo? Então eles criaram o esqueleto, eles criaram todos os órgãos. O mecanismo todo é interessantíssimo, a anatomia humana, certo? Então eles criaram a carne, criaram os órgãos reprodutores, criaram o ânus, né? Eles criaram tudo. Então, por exemplo, como que nós vamos ter sentimentos de tipo, qualquer sentimento que seja, ciúme deles, ou até mesmo não querer que eles sintam ciúme da gente? Como é que a gente vai ter sentimentos do tipo, caralho, é errado transar, é errado se masturbar, é errado tudo isso, uma vez que eles criaram tudo isso, eles desenvolveram isso. Eu digo eles, eu não sei quem são exatamente, né? Eu sei que, bom, tem uma aí que se chama Is, né? Que é a geneticista que ajudou a criar o corpo físico do humano. E existem vários tipos de outros seres que são especializados em outras áreas que ajudaram a criar o humano, né? Então, assim, como é que a gente vai ter esse tipo de sentimento de tipo, caralho, a gente não pode fazer sexo, a gente não pode se tocar, a gente não pode ser feliz, Vocês estão entendendo? Você vai falar com um ser espiritual e ele vai te dizer o seguinte: meu filho, você tá aí perguntando se pode fazer sexo anal, se não pode. Meu filho, eu criei seu órgão reprodutor. Eu desenvolvi, eu ajudei a criar. E talvez até nós mesmos eu vou falar aqui, eu não sei se é exatamente isso, mas talvez nós já participamos dessa criação também, da nossa própria criação. Então, tipo assim, galera, como que a gente pode ver que isso é errado, que isso é pecado, que isso é feio, que isso é aquilo? Foram as religiões que fizeram isso, que
fizeram questão de trazer essa noção equivocada. Primeiro, de separação. De Deus estar lá no céu olhando. Olha, Deus está lá no céu olhando. Já começa por aí, separação. Deus e o humano. Como se Deus fosse uma coisa e o humano fosse outra. Se estivéssemos totalmente separados. Aí já criou a separação. Outra coisa é essa mentalidade de juiz, de juizado, né? Tipo, juízes celestiais. Tem um monte de juízes celestiais ali, olhando a gente, vendo, ó. Puxa, olha o que ele tá fazendo ali. Porra. Outra coisa foi a questão de também não respeitar as outras possibilidades, as outras formas de expressão da energia sexual, como por exemplo, não só a energia sexual, as outras formas de expressão do corpo físico humano, como por exemplo o homossexualismo, transexualismo, essas opções sexuais, né? Onde eles traziam sempre a questão de o homem tem que ficar só com a mulher, o homem foi feito para a mulher é feita para o homem, e ponto final, uma regra tipo decretada, né, por Deus, e todos os anjos obedecem. Não, cara, isso tudo foi uma inversão, foi uma ilusão, tá? Vou dizer a vocês o seguinte: muitas coisas que estão na Bíblia, muitas passagens que estão na Bíblia são falsas, foram criadas para manipular, e aquelas que continham informações realmente relevantes foram retiradas da Bíblia, né? Meu irmão, a Bíblia nem sequer existe. A Bíblia nem sequer existe. A Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia ela é um conjunto de livros. Ela é um conjunto de canones, não lembro mais o nome. Ela é um conjunto daqueles rolos lá, de pergaminhos que eles escreviam, que foram todos muito bem selecionados, agrupados, né, de acordo com as conveniências daqueles líderes lá, daqueles que queriam fazer toda essa manipulação, queria governar e tudo mais, né, trazer as doutrinas, e selecionaram e fizeram a Bíblia. E a gente tem todos os textos bíblicos. Tem vários textos que estão espalhados por aí, livro de Enoque, acho que livro de Isaías, vários textos e várias coisas que estão espalhados. Carta de Jesus a Maria, carta de Maria a Jesus, carta disso, disse aquilo. Fala que Jesus foi casado, teve filhos e tudo mais, né? Então, galera, foi tudo uma manipulação para manter a gente refém a um Deus, a uma ideologia, a uma religião. Naquela época, não teve como terem tido outras escolhas, né? O mundo foi caminhando nesse sentido, tá? O mundo foi caminhando nesse sentido, e quem quiser saber mais em detalhes, meu irmão, assista as canalizações do Arcanjo Miguel. Só isso que eu tenho para dizer. Quem quer saber em mais detalhes, assista as canalizações do Arcanjo Miguel. Cito até o canal que tem essas canalizações, que lá vocês encontrarão muitas verdades, tá? Muitas coisas sobre a nossa história. Então é o seguinte, mas tudo bem, se quiserem deixar, ok. Mais cedo ou mais tarde isso vai vir à tona, porque nós estamos passando por um período que nós vamos receber essas energias, nós vamos receber as informações, nós vamos ser esclarecidos nessa questão. Eles vão trazer a verdade, finalmente, para todo mundo saber. E aqueles que não ressoarem, a gente já sabe dessa história toda, né? Quem ressoar, ressoou, quem não ressoar, não ressoou. Tá? E, mano, o tempo tá acelerado. Tá? O tempo tá acelerado, já não temos mais tempo para fazer tantas coisas, digamos assim. Vamos aqui então a algumas respostas, tá? Eu acho que eu já esclareci pra caraca, mas vamos a algumas ainda mais respostas.
Então vocês constataram que nesses sites aí todos gratuitos, a maioria é tudo encenação, tudo falso, né? Então vocês perceberam que são todas falsas, e aí vocês se perguntam o seguinte: poxa, mas e agora? Como é que eu vou assistir um vídeo pornô, por exemplo? O que eu vou assistir? Como identificar? Tudo mais. Eu vou dar uma pequena ajuda, né? Um pequeno exemplo, uma coisa que vocês podem estar assistindo, que é real e ainda é gostoso, ainda é benéfico, ainda faz bem para a saúde, tá? Cara, assista no YouTube alguns vídeos de meninas dançando, por exemplo. No caso dos homens, né? Coloca assim, mulheres gostosas dançando. Pronto. Ali você tem um monte de garota dançando e, mano, não está nua, mas está sensual. É muito sensual. Então é ótimo. Assista esses vídeos. Façam download desses vídeos e assista esses vídeos. Pronto. E tem esses sites mais especializados, né? Vamos dizer assim, né? Mais realistas, né? Que são pagos. Aí vocês vão precisar trabalhar, vão precisar de dinheiro, vão precisar de alguma forma para poder pagar para assistir esses conteúdos. Garanto a vocês, são conteúdos muito mais valiosos do que esses pornôs aí gratuitos, né? Porque as meninas estão fazendo a cara certa que elas têm que fazer, porque elas estão transando realmente, elas estão se masturbando realmente, não há cena nenhuma, então elas não fazem questão nenhuma da cara que vão fazer, né? Da roupa que estão vestindo, às vezes, tipo, o lugar que tá fazendo, às vezes o jeito que tá fazendo, mano, tudo muito real, natural. Na realidade, galera, muitas coisas acontecem que, mano, nada tem a ver com esses filmes pornográficos todos. Se vocês ficarem na realidade, se vocês caírem pra realidade, vou dizer a vocês como eliminar essa ansiedade, por exemplo, essa falta de autocontrole. É vocês caírem na realidade, vocês caírem pra realidade. Quando vocês realmente caem na realidade, vocês não têm esses problemas de ansiedade, não tem nada disso, que, meu irmão, na realidade ali você já tá vendo como é realmente. Até, vou ser bastante claro, até as mulheres lindas e maravilhosas, mais bonitas que você vê nesse mundo, até as mais bonitas, alguma coisinha vai ser, vamos dizer assim, feia, vai ser desinteressante, vai ser meio estranha, vai ser meio, sei lá, uma gordurinha aqui, uma coisinha ali, vai ser engraçada aqui, engraçada ali, talvez a personalidade dessa pessoa, talvez um jeitinho dela ser uma coisa assim que vai te dar uma calma, uma tranquilidade, vai diminuir essa sua ansiedade. Em últimos casos, você pode assistir vídeos ou até transar com essas pessoas e olhar para outros lugares da casa, para outros cômodos da casa, pensar em outras coisas, que isso também ajuda muito a diminuir a ansiedade, a diminuir essa coisa toda. E, meu irmão, começar a selecionar bem os vídeos que quer assistir, porque eles podem ser muito benéficos ou terrivelmente maléficos para a nossa vida, tá? E para nossa forma de viver e para nossas relações futuras com as pessoas. Então, mais uma coisa que eu quero falar: a energia do prazer. Por exemplo, a energia do prazer, ela é uma energia em específica. A energia do orgasmo é uma em específica. Devem-se existir várias outras energias mais sutis, mais outros tipos de energia. Então você já olha por aí. Puxa, existem outros tipos de energia. Então, tipo assim, prazer é só uma delas. Então, o que tem de errado? Sabe? Galera, digo mais. Cara, esses seres que estão já, mano, fora do corpo físico, já não tem mais corpo físico, eles já são espirituais. Eles já estão compostos de uma outra matéria espiritual. Eles têm muito mais contato com essa energia do prazer. Ou seja, vocês já ouviram falar em estado de graça? Que é um estado que a pessoa fica
onde é como se ela estivesse gozando, sabe? É como se ela estivesse gozando. É um estado de graça, tá? Eu nunca tive, não, nunca tive não. Eu já tive sim coisas talvez similares, mas não dessa descrição do estado de graça, mas eu já tive algumas coisas similares, tá? E posso dizer que, cara, é real, porque vem do coração, vem do centro. Eu já senti várias vezes, eu fiz alguns exercícios, alguns rituais, vamos dizer assim, que eu senti a energia vindo do meu coração mesmo, saindo do meu coração, indo para baixo, e depois ela sobe e vai pro coração de novo, ela volta, ela vai subindo. Realmente acontece. Ora, não ter medo, né, cara? Não ter medo de si mesmo. O importante é isso, não ter medo de si mesmo, não ter medo da realidade, não ter medo da vida, não ter medo do sexo, não ter medo de viver, de entender, porque o sexo ele foi criado e ele tem um propósito. O sexo foi criado e ele tem um propósito. Qual é o propósito dele? É isso que a gente tem que encontrar e saber. O propósito do sexo, colocar ele no seu devido lugar, onde ele tem que realmente estar, tá? Pra gente não ficar perdendo tempo fantasiando, porque assim, a gente pode querer cair na fisicalidade sensorial, na experiência sensorial quantas vezes a gente quiser, mas acontece que a experiência só vai ser aquela ali. Quando a gente quiser algo mais além e real de verdade, a gente vai cair pro real propósito e real significado do sexo. Entendeu, galera? Então, acho que já foi desmistificado que não há nada de errado no sexo, tá? Nada de pecaminoso, tá? Não é feio, pode fazer, é alegre, é divertido, é bom, é gostoso, é prazeroso, tá? O livro do Osho explica muito sobre isso. Só vou dar só esse detalhe, explica muito, tá? Osho Tantra, já não lembro mais, né? Enfim. Para fechar, eu vou só fazer mais um ponto aqui, trazer só mais um esclarecimentozinho aqui. As religiões, por exemplo, você pode perceber que como que a indústria pornográfica, de certa maneira, de certa forma, ela acabou atuando como uma aliada das religiões, né? É aquela coisa, por um lado você reprime, por outro lado você desreprime, né? Por um outro lado você reprime a energia sexual, abafa, por outro lado você libera. Então eles fazem tipo isso, né? Pode perceber, eles fazem tipo isso, né? A religião, por um lado, ela vem, condena, mete o cacete, mete o malho, para nossa mente ficar bem temente a Deus, bem temerosa, bem seguindo o caminho da luz, né? E aí a indústria pornográfica tá ali para te receber quando você quiser cometer uma saidinha do ser, uma caída, né? Uma decaída, que a gente chama, né? Ou uma ousadia, ou seja lá o que for. Galera, olha a estrutura que foi criada. Então, gente, não tem essa de decaída, não tem essa de ousadia. A energia sexual, ela é natural do ser humano, da alma, vem do coração. Meu irmão, vem do coração, é real, tá? E só que a gente precisa entender como usá-la, entender realmente como usá-la para não perder tempo, para não ficar perdendo tempo. Apenas isso. Porque a gente ficar na depravação é só perca de tempo. Não é errado, é só você estar numa inconsciência sem saber o que está fazendo. Apenas isso. E quando você entende um pouco mais de como a energia sexual funciona, de como faz, de como acontece e tudo mais, você vai fazendo a parada com amor, com alegria. Quando você consegue destravar de uma vez esse ego chato, essa mente chata que fica azucrinando. Não, errado, não pode, não sei o que. E vem com medo, vem com um monte de coisa. Você destrava um pouco isso.
aí você segue, tá? Uma dica, por exemplo. Puxa, tá com maior dificuldade de fazer, de assistir algum vídeo, ou de fazer, enfim, se entreter sexualmente, tá com alguma dificuldade, começa a perceber essa dificuldade, já faz o seguinte, já pega um vídeo qualquer, uma imagem qualquer e já coloca para assistir, assiste essa imagem. Automaticamente você vai ficar excitado e você já vai ganhar energia. A energia já vai vir na hora. E você já vai relaxar e falar, agora eu posso continuar. Só experimenta. Não perca tempo, apenas experimenta. Isso funciona realmente. Tá? Porque a nossa mente enche o saco toda hora, todo santo momento. Tá? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui porque já tem muitas horas de vídeo, né? Então já vou ficando por aqui e vou disponibilizar os links aí debaixo na descrição, tá? E bom, ao decorrer do tempo eu vou falando um pouco mais disso também, mais esclarecimentos e vou trazendo. Mas eu acho que com esse vídeo eu já consegui esclarecer muita coisa. É isso aí, galera. Valeu.